e nós vamos conhecer mais uma história no programa de hoje. A cada programa trazemos aqui um convidado. E o nosso convidado de hoje passou por uma experiência terrível, ainda muito novo, se envolveu no mundo das drogas e eu diria no inferno das drogas. Ele não apenas usava, mas também passou a traficar. A vida de Daniel Luz teve uma reviravolta quando ele teve a oportunidade de ter um encontro com Deus, conhecendo a Jesus, e a sua vida foi totalmente transformada. É essa a história que nós vamos conhecer um pouquinho dela no programa Noite e Companhia de hoje. Daniel Luz, boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui, meu amigo Vanderlei, no Noite e Companhia. E boa noite e a paz a todos os telespectadores. Daniel, eu vejo aqui que, eu não sei se é um nome artístico ou se é o seu sobrenome, Daniel Luz, mas esse Daniel um dia foi trevas. Sim, sim. Vamos falar desse Daniel que um dia foi trevas, até chegar nesse Daniel Luz. Até por isso que Deus me deu esse nome como Luz, porque na verdade é a luz de Cristo. Porque às vezes a pessoa pergunta, mas cadê a luz? A luz está apagada? Eu falo, não. A luz é de Cristo. Está mais acesa do que nunca. A luz é espiritual, porque eu era conhecido no mundo como Danny Black, né? E esse Black representava trevas na minha vida. E realmente era trevas. E quando eu tive esse encontro com Deus, eu tive essa oportunidade, Deus me deu esse cheque em branco que você acabou de dizer, para eu poder preencher e pedir para Ele o meu futuro, o que eu queria do meu amanhã. Ele me deu esse presente que você falou. Antes de receber esse presente, vamos falar um pouco dessa sua experiência no mundo das drogas. Como é que se deu? Com que idade você experimentou drogas pela primeira vez? Aos 12 anos de idade, meus pais eram separados e eu morava com a minha mãe, né? Sempre fui de uma criação evangélica, mas a minha mãe se encontrava desviada. Então, a gente não conhecia a palavra. Tinha na família, mas não conhecia. Só que aos 12 anos de idade eu decidi tentar escrever minha própria sorte. Eu não queria mais andar sobre o jugo da minha mãe. Quando você diz que quis escrever a sua própria sorte, você quer dizer o quê? Você saiu da sua casa? Eu não queria responsabilidade, eu não queria escola. Eu achava que eu não precisava de escola, que eu não precisava de estudar, que eu não precisava ter hora para chegar em casa. Eu achava que a vida era... Isso com 12 anos? Com 12 anos. Entrando na adolescência. Na adolescência. E eu vejo muito hoje em dia pessoas sofrendo com isso, dentro de casa, rebeldia. E a minha mãe disse, se você quer ir, você vai. Me deixou ir morar com meu pai. Só que o meu pai tinha problema com droga e com álcool. Então ele precisava de ajuda. Ele não tinha psicológico para poder criar um adolescente, com toda a turbulência da cabeça de um adolescente. Então eu fiquei solto do jeito que eu queria. E aí a primeira coisa que eu fiz foi abandonar a escola, abandonar as responsabilidades. Eu passava o dia na rua. E como eu não tinha, no caso, meu pai e minha mãe presente na minha vida, o mundo me abraçou. E eu achei pai no tráfico, eu achei pai na rua. E então eu comecei a andar com eles. Eu comecei a fazer uma entregazinha aqui, uma entregazinha ali. E eu comecei a ver dinheiro para poder comprar um tênis, para poder comprar um boné, para poder comprar uma blusa. E aí eu experimentei cigarro, experimentei bebida alcoólica. E aquilo tudo, para mim, na minha carne, foi bom. Foi gostoso, a liberdade de estar na rua até altas horas e ter um poder aquisitivo e poder andar armado. Tudo aquilo fez a minha cabeça e me contagiou. E eu pus na minha cabeça que, como uma criança fala, eu quero ser médico, ou o outro fala, quero ser jogador de futebol, eu falei, eu quero ser bandido. Eu comecei a me espelhar. Você fez essa opção? Eu comecei a me espelhar nos donos da boca, que tinham carro, que tinham casa, que tinham dinheiro, ostentavam, que tinham mulheres. Era muito atraente. Era atraente, como é. Os pratos de Satanás são sempre lindos, gostosos, cheirosos. Então aquilo me atraiu, aquilo entrou na minha mente. Eu tracei aquilo como plano de carreira para minha vida e eu fui atrás daquilo. E rapidamente eu já estava fazendo parte do tráfico. Porque toda profissão, para você estar onde você está hoje, um repórter, um apresentador, você correu muito atrás, você lutou, estudou. Um médico tem que ser 4 anos de faculdade, um advogado 4, 5 anos de estudo. Mas o tráfico não, o plano de carreira é muito... Você sobe muito rápido. É meteórico, mas é exatamente o que eu ia dizer. Você sobe muito rápido, na velocidade mas também, que sobe, sim, desce. Mas você consegue chegar no auge muito rápido. Por quê? Porque
A mão de obra às vezes é até escassa, porque vai morrendo todo dia um, vai sendo preso todo dia um e tem que ter alguém Você pra... perdeu muitos amigos, Daniel? Muitos primos. Perdi há pouco tempo um primo que a gente cresceu, criou junto, que era um irmão meu. Se chamava Felipe, filho de pastor, filho Mas de continuava missionário, mas também nas fez a mesma drogas. escolha que eu fiz. Só que Deus Quando me você guardou. diz a escolha, aquela escolha errada A lá escolha atrás. errada. Ele, Agora, isso naturalmente trouxe consequências, né? Que no resumo da sua história diz que você andou experimentando também algumas prisões. por 2 vezes, a primeira aos 17, por Aí lavagem... foi, aí foi uma apreensão, no A caso. primeira, eu fiquei cerca de 1 ano, 11 meses, 1 ano, por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e moeda falsa. Foram esses 3 artigos. E eu tinha 17 anos na época, fui preso com algumas outras pessoas. Mas no mundo do crime tem aquela coisa de que, assim, o menor segura. Para que os mais velhos possam... ganhar Lamentavelmente, nós temos aí o Infelizmente. Estatuto da Criança e do Infelizmente. Adolescente que criou essa situação toda, né? E Infelizmente, que mas eu se já não for sabia. revisto... E eu já sabia muito bem o que eu queria. Isso aí, praticamente, eu me aproveitei dessa situação. A quadrilha toda se aproveitou dessa situação. E eu fiquei ali naquele lugar, assumi tudo, né? E respondo por isso até hoje, cara. São erros, escolhas que a gente faz, que isso respinga anos depois, atrás. Mas eu creio que são marcas que Deus Você deixou disse na que minha foram vida. 2 vezes. Sim. A segunda vez Eu saí, já maior, Já maior. Aí foi por tráfico aí de a droga coisa pegou e pesado. porte ilegal de arma. Eu já era residente, não era mais primário, e já era conhecido da polícia. E aí foi que eu tomei uma condenação. 15 anos de condenação. Recorro também até hoje. Quer dizer, você continua ainda dentro do processo, embora não Sim, mais na vida sim. do crime. Eu paguei o que eu devia, né? Eu fiquei preso, eu fiquei retido por algum tempo, por alguns anos. Nas 2 vezes eu fiquei. Mas quando eu saí, porque Deus me tirou. Eu creio que foi Deus que me tirou. Eu fiz um trato com Deus que eu não queria aquilo mais pra mim. Mas infelizmente... Agora, como é que você chegou a essa conclusão? Que você não queria mais aquilo para que Deus pudesse te tirar daquilo? Cara, muito sofrimento, muita tristeza. Eu acho que uma vida de cadeia não é pra ser humano. Tem uma música que diz aí, fazer o que se cadeia é pra alma, mas não é, cara. É pra animal. Isso tudo aqui em Belo Horizonte, Daniel? Tudo na região metropolitana, tudo em Minas Gerais. Que a minha primeira prisão foi em São Joaquim de Bicas. Não, São João Evangelista. É em Minas. Me prenderam lá e me transferiram para o presídio de Goiães. O que você estava fazendo lá? Tava lavando dinheiro falso. A gente tava com cerca de 30 mil reais falso. E a gente foi pego pela Polícia Federal, no caso, né? Eu e mais as pessoas que se encontravam comigo. E aí, quando eles nos prenderam, eles chegaram e foram até super educados e não falaram nada e falaram, ó, perdeu, acabou, a casa caiu. Super educados e nos levaram e já não tem jeito mais e direto pro presídio. E aí... E nesse caso aí, então, você foi conduzido, que é uma prisão federal. É porque falsificação de dinheiro é crime federal? É por causa da moeda falsa, É, né? crime federal. E a lavagem de dinheiro. Então aí, eu assinei esses 3 artigos, e no caso foram de 12 anos de prisão, e eu fiquei recluso. Quando eu fiz 18, eles me soltaram, né? Fiz 18, me liberaram, e aí eu continuei respondendo em liberdade, prisão domiciliar e toda aquela coisa, não pode passar de 10 Vamos anos. falar desse processo da mudança. Como é que ele se deu? Eu continuei um viciado em drogas. Eu não traficava mais, mas eu usava ainda. E para usar, você tem que ter dinheiro, você tem que ter custos, você tem que ter capital. Como eu não vendia mais, porque eu não queria cadeia mais, eu comecei a pegar meus tênis, minhas roupas, meu celular, tudo que eu tinha. Se eu trabalhava, era só para isso. A essa altura, que tipo de droga você estava fazendo uso? Eu a vida inteira, desde os 12 anos, eu usei cocaína, maconha. Quer dizer, então você começou a cheirar o tênis, cheirar suas roupas de marca. Tudo. Fumava crack também, com uma mistura que eles falam que é berel. Fumava misturado, crack. E quando eu cheguei nesse estágio do crack, de fumando crack ali, mistura com cigarro, né? E fuma. Aí eu já tava... Fundo do poço. Fundo do poço. Eu pedi ajuda à minha irmã. Hoje minha irmã é minha pastora, né? Pastora Vanessa Ferreira. Amor da minha vida, que foi quem Deus usou para transformar minha vida. Sem ela eu não seria o homem que eu sou hoje. Sem Deus, né? Meu pastor Marcos Vieira, pastor André. Pessoas que
Até hoje estão comigo para tudo que eu preciso, cara. Até hoje são minha família. Nunca desistiram de mim. Por mais que todo mundo falava, desiste, não vai dar nada, larga para um lado, já morreu, já era. Isso é pau que nasce torto. Isso. E eles falavam, não. A cinza é torta. E eles falavam, não, não abro mão, não abro mão, não abro mão, não abro mão. E não abriram mão. E eu tava nesse estágio e eu pedi ajuda, eu cheguei ao ponto de pedir ajuda. Falei, gente, eu não quero mais, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Só que sozinho eu não consigo. Porque eu falo assim, eu não vou fazer mais, mas amanhã eu faço. E isso é uma luta interna, cara, que com a gente mesmo. E as pessoas falam assim, é safadeza, esse sem vergonha, mente pra todo mundo. Meu Deus, gente, para com isso. Não é. É uma doença. Tanto espiritual, como psicológica, como física. E essas pessoas precisam de ajuda. Não é safadeza, não é falta de vergonha, não. É doença, cara. Há quanto tempo aconteceu essa mudança, essa guinada na sua vida? Eu estou. Ou seja, há quanto tempo deixou de ser o Daniel Trevas para ser o Daniel Luz? Há 4 anos. Há 4 anos. 4 anos. Eu tinha 26, hoje eu tenho 30. E sua irmã foi importante nesse processo? Demais, porque ela não era pastora, ela não era nada, ela só era cristã na época. Né? Mas não é porque é pastor, porque é mais também, não. Isso. Então, assim. Eu acho que ela fez o papel que qualquer pessoa cristã ela fez o que ela estava fazer. alimentando em cima do altar, ela estava praticando. Ela estava alimentando. O que ela alimentava no altar, a palavra que davam para ela praticava, que era o amor ao próximo e amor a Deus sobre todas as coisas. Bom, isso há 4 anos. De 4 anos para cá, a história tem sido outra. De 4 anos para cá, a minha história tem sido outra. Ou seja, abandonou completamente esse mundo, esse inferno. Foi... E tem um cavaquinho aí sobre a mesa que nós vamos encerrar o programa daqui a pouco. Claro, nós já temos mais um tempo ainda. Com você cantando. Como é que é a história desse cavaquinho, a história da música? Você já lá, naquele tempo, estava envolvido com a música ou a música também veio como um complemento dessa fase de reestruturação da sua vida? A fase de composição veio inspiração de Deus. Cara, enquanto eu era do mundo, Deus nunca me deu uma letra. Nunca me deu uma letra. Eu já tocava o cavaquinho, tocava no secular, né? Sempre toquei pagode, tocava axé, sempre fiz trabalhos. Gostava muito. Quando eu conheci Deus foi dentro de uma clínica de recuperação, que eu pedi ajuda, eles me levaram, resumindo a história, me levaram, e essa clínica era cristã. Ela não tratava com remédio, com essas coisas não. Só palavra de Deus, psicólogos e tal. Então nesse lugar, foi aonde eu precisava sentar e ver o que eu tinha feito na minha vida, o que eu queria da minha vida, abrir o presente de Deus e falar assim, eu quero isso aqui, Deus. E Deus falou assim, então eu vou te dar, porque é sincero, é de coração. Ali eu tive as pessoas ao meu lado, e eu pedi para passar o tempo, o cavaquinho, que era o que eu gostava, né? Que eu já tinha um amor muito grande. Meu pai me deu o primeiro cavaquinho com 10 anos de idade. E quando eu peguei o primeiro cavaquinho, eu comecei a compor. Deus começou a me dar letras. Deus começou a me dar letras e derramar letras e derramar letras. Inclusive o CD que eu tenho, né? Que é hoje o Daniel Luz Sobe no Monte. Fala isso, cadê o CD? Não trouxe, você acredita, cara? Esses convidados são baratos, viu? Eles vêm no programa, têm uma oportunidade de divulgar o trabalho, de mostrar o CD para todo mundo, inclusive de dar um de presente para o apresentador e não traz o CD. Sim, sim. Como é que pode um negócio desse? Cadê sua assessoria de marketing? Isso, é porque hoje nós viemos na correria, né? Mas eu já tive aqui em outros programas, amplificador, de tudo um pouco, e eu trouxe o CD também, divulguei pro pessoal. Mas quem quiser, no Palco MP3 tem todo o meu CD, você pode baixar lá de graça. No YouTube também, Daniel Luz. Facebook, minhas redes sociais, Instagram, Daniel Luz. Página Daniel Luz. Só pesquisar lá que você vai conhecer todo o meu trabalho lá hoje, para Deus. E aí eu comecei a compor músicas e um obreiro lá da casa falou comigo assim, Daniel, quer compor uma música que vai realmente edificar a vida de alguém? Pega o seu testemunho e faz música com ele. Põe nota. Põe melodia, põe harmonia no seu testemunho. Você consegue fazer isso? E eu tomei isso como desafio. E eu compus todo o meu CD dentro da clínica de recuperação com 27 dias. Quantas músicas você compôs em 27 dias? Compus umas 15. Tive que escolher 10 pro CD. E esse CD é o primeiro? É o primeiro trabalho. Chama-se Daniel Luz, Sobe no Monte. Tá no YouTube, tá no Poco MP3 também, para quem quiser conhecer. Bom, naturalmente que agora, nessa nova fase, né, você deve fazer uma agenda, aceita convites e tudo mais. Uma pessoa que queira te convidar para as duas coisas, né, para você ir contar a sua história, para você ir se apresentar como músico, o que ela tem que fazer? É só entrar em contato e falar comigo mesmo.
Tem o meu WhatsApp, né? Tem as redes sociais. Facebook, que é Daniel Luz. Tem a minha página também, que é Daniel Pelo Facebook, então, já Sim. faz o contato direto Instagram. com você. E tem o meu WhatsApp também. Agora, vamos pessoal. imaginar que tem uma pessoa que está assistindo o programa e que está vivendo exatamente o que você viveu e não quer te contratar, não quer te convidar, mas ela quer falar com você, quer, de repente, compartilhar, abrir o coração com você a respeito da situação que ela está vivendo, crendo que há esperança para ela também, depois de ter te ouvido. Sim. Você tem liberdade para deixar o seu contato? Deixa o meu WhatsApp. Quero orar por você. Quero te ajudar. Quero compartilhar minha história com você e dizer que sim, você mãe, pai, irmão, irmã, esposa, ou você mesmo, tem seu filho na droga, no crime, procure meu WhatsApp. Quero orar por você. Quero te ajudar. Quero compartilhar minha história com você e quero te dizer hoje em Deus, tem sim solução, tem sim cura. A medicina fala por aí que não tem cura, mas eu quero te dizer como homem de Deus, tem sim cura. Eu sou o milagre vivo. A prova de Eu que sou a tem. prova disso, que tem cura. Vamos Faz deixar provavelmente. o seu número, qual que é? 31, código 9. nosso aqui. 31, que é Minas Gerais, o prefixo, 97313 6633. Você fala diretamente comigo ou com a minha esposa. O pessoal não anotou não, repete aí. 31, prefixo, 97313 6633. Facebook é Daniel Luz, Instagram Daniel Luz e a minha página Daniel Luz. Muito bem, Daniel. Obrigado por ter vindo ao programa. Foi bom conhecer a sua história. Mas foi meu, cara. E eu tenho certeza de que a sua história é daquelas que realmente nos faz continuar crendo que, por mais que tudo à nossa volta diga que não tem jeito, eu usei aqui aquela expressão, né? Pau que nasce torto, não tem jeito, até a cinza dele é torta. Só que tem um detalhe, né? O carpinteiro de Nazaré conserta qualquer pedaço de pau torto, não conserta? Nenhuma condenação há para para aqueles que estão em Cristo Jesus. verdade. Nenhuma condenação. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.